A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. O auditório do plenário é um salão amplo, bem iluminado. A parede ao lado direito da nossa tela é composta por janelas grandes, que facilita a entrada da iluminação natural do dia. Ao centro da imagem, no meio e à frente do auditório, uma mesa de madeira, longa e semicircular, nas quais estão sentados os juízes e desembargadores que serão audiodescritos conforme tomem a fala. O chão é revestido de carpete cinza claro, as cadeiras dispostas à frente da mesa semicircular são vermelhas e compõem dois grandes blocos de plateia. No corredor ao centro dos dois blocos, um palanque no qual os participantes pedem a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. A desembargadora Elaine é uma Com a graça de Deus, branca, eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária, veste toga e uma usa vez óculos. que está composto o Está quórum e sentada a ao presença centro da do mesa nosso semicircular. nobre Ao fundo da mesa representante do principal, Ministério um Público grande quadro Eleitoral. branco, no qual é Cumprimento projetada as participações especialmente via remota e demais Dr. Diego, conteúdos audiovisuais. que nos acompanha Nas pelo extremidades Zoom, desse quadro, as bandeiras do Brasil os e demais Roraima. que nos honram com a sua assistência. Eu consulto os meus pares se concordam com a No redação canto inferior da ata direito da da sessão tela, anterior. a janela é pequena para os Considero, intérpretes então, de aprovada a ata que da revezam sessão a tradução anterior. a cada 20 minutos. E pergunto se algum dos pares trouxe processo em mesa. Não havendo, eu peço ao senhor secretário o pregão do primeiro processo. O senhor secretário está sentado ao lado direito da desembargadora. É um homem negro de pele parda, veste terno e usa óculos. Lê atentamente o papel que segura em suas mãos. Advogado Valber de Moura Agra, primeiro embargado Antônio Oliveira Acima Garcia da de mesa, Almeida, advogado algumas Francisco taças das com Chagas água e Batista, alguns segundo equipamentos embargado técnicos como Edilson microfones e Damião computadores. Lima, advogado Henrique Suixada Matos, terceiro embargado Irã Manuel Gonçalves Dias, advogado Fernando dos Santos Batista, quarta embargada Aline Maria de Menezes Rezende, advogado Jonas Eduardo Coleto Trakinski. Concedo a palavra à eminente relatora. A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, Senhora cabelo presidente, preto, liso em altura do colegas, ombro, bom dia. veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua esses imagem, embargos, em destaque a bandeira do Brasil. Constam, inclusive, com manifestação do Ministério Público pela rejeição. Enquanto fala, É mais olha uma atentamente o tentativa documento à de sua rediscussão frente. da matéria, não temos nenhuma obscuridade, nenhum reparo a ser feito na Organiza sentença. os Não tem papéis à omissão sua no frente. julgado, mero inconformismo, eu estou rejeitando os embargos. Se houver alguma dúvida, eu posso ler o voto. É como voto, senhora presidente? Em discussão, o voto da eminente relatora que rejeita os embargos de declaração. Alguma divergência? Não havendo, eu declaro o resultado. A unanimidade, o TRE Roraima rejeitou os embargos de declaração. Nos termos do voto da relatora, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, peço pregão do segundo O senhor processo. secretário está sentado ao lado Embargos direito de da declaração desembargadora. número É um homem negro de pele parda, 730-80, relatora veste juíza terno e usa Maria óculos. Tânia Lê Maria Brandão atentamente o Vasconcelos, papel que segura em embargante suas Jefferson mãos. Alves, advogado Henrique Suixada Matos e Francisco das Chagas Batista, embargado Raimundo Diniz Araújo, advogada Maria de Zanete Souza Matias. Com a palavra a relatora.
Senhora presidente, A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, as em partes da destaque a alteração bandeira do Brasil. do julgado com uma tentativa de rediscussão da matéria. Não vi nenhuma Organiza os omissão, papéis à nenhuma sua frente. obscuridade, assim, em se tratando de mero inconformismo, eu estou rejeitando os embargos em consonância com o parecer do Ministério Público. Em discussão, o voto que rejeita os embargos em consonância com o parecer ministerial. Alguma divergência? E não havendo, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou à unanimidade os embargos de declaração em consonância com o parecer do Ministério Público. Próximo. Prestação de contas eleitorais, número 0601-211-08. Relatora juíza Joana Sarmento de Matos, interessada Oquimar Frazão de Freitas Júnior, advogada Gabriel Freitas de Souza. Concedo a palavra à eminente A doutora relatora. Joana é uma mulher de pele branca, cabelo liso e preto, veste toga. Senta na É a doutora extremidade Joana. direita da mesa. Trata-se de prestação de contas de Oquimar Frazão de Freitas Júnior, concorrente ao cargo eletivo de deputado estadual pelo partido PL, referente às eleições de 2022. Edital publicado em 4/1/2022, no qual não houve impugnação. Enquanto fala, Procuração lê atentamente o juntada, conteúdo a à análise sua frente. técnica emitiu relatório de diligências. Manifestação do prestador de contas no ID. A análise técnica emitiu Acima da parecer mesa, algumas conclusivo, taças com opinando água e pela alguns desaprovação equipamentos das técnicos como contas com microfones e devolução computadores. de valores ao Tesouro Nacional. Em seu parecer, a douta Procuradoria manifestou pela desaprovação das contas, bem como pela devolução da importância tida como irregular ao Tesouro Nacional. A parte promoveu a juntada de novos documentos. A análise técnica emitiu novo parecer, opinando pela aprovação com ressalvas. Com vista dos autos, o órgão ministerial opinou pela desaprovação das contas, uma vez que os documentos juntados a destempero não possui condão de Enquanto alterar fala, o mérito lê das atentamente o contas, conteúdo à mas sua tão frente. somente de afastar a penalidade de devolução de valores. É o relatório. Com a palavra, Ministério Público. O doutor Alisson é um homem negro de pele parda, veste toga e usa óculos. Não. Está sentado ao lado esquerdo da desembargadora. Parecer, como, enfim, a nobre relatora relatou o feito, a Comissão de Análise de Contas inicialmente entendeu que pela desaprovação das contas, tendo em Enquanto conta a fala, regularidade lê indicada no atentamente item o conteúdo à sua 4.3. frente. Posteriormente, com a juntada de novos documentos pela defesa, a Comissão de Análise de Contas entendeu que seria o caso de aprovação com ressalvas. O primeiro parecer lançado nos autos pelo Ministério Público Eleitoral foi pela desaprovação Acima da das mesa, contas, algumas tendo em taças conta com o parecer água e da Comissão alguns de equipamentos Análise técnicos como e microfones também a e regularidade computadores. identificada no item 4.3, que inviabilizava, então, a aplicação do princípio da proporcionalidade, porque atingia quase 20% da totalidade das contas. Posteriormente, houve essa juntada de documentação em que a Comissão de Análise entendeu superada a irregularidade. O Ministério Público Eleitoral Enquanto fala, ratifica lê atentamente o conteúdo à sua frente. pela desaprovação das contas, considerando a juntada extemporânea dos documentos pela defesa, tendo em conta que o artigo 69, parágrafo 1º da Resolução 23607 de 2019 do TSE, indica que as diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 dias, contados da intimação sob pena de preclusão. Tais documentos, posteriormente juntados, só podem ser considerados de maneira excepcionalíssima, com vistas a afastar a imposição de valores empregados irregularmente ao Tesouro Nacional, mantendo-se o mérito das contas inicialmente verificado. O conteúdo à Aí, sua no parecer, frente. eu cito diversos precedentes do TSE que dizem o seguinte: em processo de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de documentos quando o candidato foi previamente intimado para suprir as falhas identificadas e deixou de se manifestar oportunamente, haja vista a incidência da preclusão. E aí, enfim, são vários O precedentes aqui doutor que eu Alisson cito, é um precedentes homem bastante negro de recentes pele do, parda, veste toga TSE, e usa óculos. Está sentado ao lado esquerdo da desembargadora.
que também dizem o seguinte: a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Assim, tendo em conta, no caso, que após encerrado o prazo para atendimento às diligências solicitadas pelo setor técnico e a identificação de irregularidades no parecer conclusivo, especialmente indicado no item 4.3, que alcançou o somatório de R$11.000, representando 18,14% do total das despesas, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a rejeição das contas mostra-se inafastável. Todavia, não mais subsiste a necessidade de devolução do valor ao Tesouro Nacional. Acho interessante, senhora presidente, até esse colegiado decidir a respeito da possibilidade de juntada de documentos após o prazo previsto na legislação, porque eu tenho visto em alguns acórdãos um entendimento pela rejeição, em outras situações admitindo. Inclusive, nós recorremos de uma dessas decisões. Então, seria importante que esse plenário discutisse, não sei se esse é o ponto de divergência que a eminente relatora traz em relação ao parecer do Ministério Público Eleitoral, mas seria importante que esse colegiado, que essa corte deixasse claro o seu entendimento a respeito da possibilidade de juntada de documentos após o prazo de 3 dias para o cumprimento das diligências. Então, eu vou ratificar o parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, mas sem a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Devolvo a palavra à eminente relatora. A prestação de contas, além de ser um dever de todos os candidatos e diretórios partidários, é um instrumento fundamental que garante a transparência e legitimidade de todos os recursos arrecadados e gastos efetuados durante a campanha eleitoral. Importante ressaltar que a ratio essendi dos processos de prestação de contas é a fiscalização pela Justiça Eleitoral da lisura e regularidade das receitas movimentadas e despesas realizadas por candidatos, comitês e partidos políticos, não prescindindo bem, por isso, da identificação originária dos doadores de recursos de campanhas, nos termos do artigo 26, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.406/214. Do parecer técnico conclusivo, extrai-se que os itens foram atendidos. 4.1, item atendido. 4.2, justificar descumprimento quando a entrega de relatórios financeiros de campanha pelo prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação às seguintes doações, artigo 47 da resolução. Resposta do candidato. Com relação ao doador Manuel Roque, verifica-se que a única doação feita pelo mesmo se deu no dia 12/9/2022 e não no dia 12/8/2022, conforme demonstra o extrato bancário da conta de doação. Item atendido. Com relação à doação de Manuel Roque, verifica-se através de consultas ao sistema da Justiça Eleitoral. Em relação à doação de recursos próprios, o candidato informa que foi efetuada no dia 6/9/2022 e enviada no dia 12/9/2022. De fato, houve atraso no envio por parte do profissional em contabilidade responsável pelo envio. O apontamento revela que a divergência atingiu R$ 5.000, ou seja, cerca de 7,69% do total de recursos financeiros utilizados na campanha. Indica-se, portanto, uma ressalva no item. 4.3, item 1.3. Apresentar termos de contrato e documentação válida dos veículos para uso na campanha, conforme abaixo. Tipo Hilux, placa identificada, locado de Giovana Lima Barros, no valor de R$ 3.000. Caminhonete S10, placa, locado de Evaldo Vieira Barros, no valor de R$ 3.000. O candidato apresentou o documento nos IDs. Item 4.4, item 1.4. Sanar justificativas de divergências identificadas entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de conta e as informações constantes da base dos dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Resposta do candidato. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que apenas o fornecedor Sérgio prestou o serviço durante a campanha do candidato,
conforme demonstra o contrato de prestação de serviço em anexo e os relatórios parcial e final de despesas conforme IDES. Acontece que, em análise mais aprofundada, verificou-se por um pequeno descuido o CPF juntado do senhor Sérgio foi descrito com o número 534-277-26215, quando, na verdade, o número correto de sua inscrição é 880-724-87272, conforme documento anexo. Portanto, o candidato alega que, por um pequeno descuido, o CPF juntado do seu Sérgio foi descrito com o número tal, quando, na verdade, seria outro número. O que se observa nos prints dos extratos e do relatório de despesa é que, de fato, houve erro no lançamento do relatório. Contudo, o erro identificado deixou de ser corrigido na prestação de contas, ficando comprometida a fiscalização da Justiça Eleitoral. Dessa forma, indica-se uma ressalva no item, considerando os valores da inconsistência, cerca de 1,86% dos recursos financeiros da campanha. Nesse sentido, diz o artigo 74.2 da Resolução TSE 23607/2019. De início, destaco que o Ministério Público arguiu ocorrência de preclusão, uma vez que houve juntada de documentação após emissão de parecer conclusivo da unidade de contas e parecer ministerial. Nesse quadrante, afasto a alegação apresentada, uma vez que esse juízo oportunizou ao prestador de contas a apreciação da documentação juntada posteriori, consoante os precedentes desse regional, conforme transcrição dos números dos precedentes. Não somente isso, o Tribunal Superior Eleitoral já permitiu até mesmo anexar a procuração após publicação de sentença. Portanto, aqui, não havendo ainda a primeira decisão, compreendo que a preclusão deve ser afastada. Nesse sentido, transcrevo Organiza os papéis à sua frente. No RESP 0600 30 666 2020 60 50 009. Ultrapassado o tema, passo à análise dos apontamentos da Comissão de Contas Eleitorais. As inconsistências apontadas pela análise técnica foram esclarecidas pelo prestador de contas e decorriam de ausência de documentação de veículos que foram apresentadas. Houve atraso no envio de relatórios financeiros e falha no preenchimento de formulário com troca de CPF. Tais inconsistências não atraem a desaprovação das contas. Desse modo, não resta outra alternativa senão julgar as contas aprovadas com ressalvas. Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, aponto com ressalva a prestação de contas em análise nos termos do artigo 74.2 da Resolução TSE 23607/2019. É como voto. Em discussão, o voto da eminente relatora, que aprova com ressalvas. A desembargadora Elaine é uma senhora de pele branca, cabelo loiro, liso e altura do pescoço. Veste toga e usa um óculos. Está sentada ao centro da mesa semicircular. Que é a questão da preclusão nessas prestações de contas. Realmente, eu já verifiquei que existem entendimentos diferentes. Ao seu lado. Existe, cada qual aqui, um posicionamento, e penso que seria salutar que a gente definisse, né, aproveitando o ensejo deste julgamento, se entendemos preclusa ou não a oportunidade que está sendo concedida por alguns julgadores de emenda à prestação de contas no sentido de juntada posterior dos documentos, né? A juntada posterior ao parecer técnico e ao parecer do Ministério Público. Existem julgados no TSE também, e para que a gente não incorra em incongruência, como aconteceu de verdade, a gente possa definir como a Corte estaria decidindo e isso servisse para os futuros julgamentos também nos processos virtuais. Está franqueada a palavra. Senhora Presidente, até numa sessão Comenta virtual, a juíza Joana. salvo melhor juízo, eu acompanhei o Ministério Público
e depois alertada pela assessoria, eu fiz uma análise aprofundada do tema e me parece que, assim, o objetivo das contas é exatamente proporcionar a comprovação pela Receita, pelo candidato à Justiça Eleitoral. Ainda que extemporânea essa aprovação, essa apresentação, ela está ocorrendo. Então, assim, considerando o objetivo final da prestação de contas, embora em um dos julgados, de fato, eu tenha acompanhado o Ministério Público, ao rever a matéria, me parece que seria mais adequado rever esse posicionamento, inclusive no sentido de permitir eventuais emendas, uma vez que o objetivo, muitas vezes, desses candidatos é uma prestação de contas. Muitas vezes, esses candidatos não têm formação específica na área, depende de outros profissionais. No melhor dos mundos, né, eles deveriam ter condições econômicas, financeiras, se fosse o caso, de contratar uma boa assessoria, que prestasse uma orientação. Mas não é o que normalmente acontece na maioria das vezes. Não verifica o prejuízo se der uma oportunidade de corrigir essa prestação de contas feita de modo extemporâneo. Prejuízo eu verificaria se houvesse uma má-fé, uma apresentação de um documento falso, aí sim, mas uma irregularidade numa prestação de contas de menor importância, revendo o posicionamento, não vejo como acolher. É isso. Mais alguém gostaria de se manifestar? Presidente. Pois não, doutor? Primeiramente, bom dia a todos, né? Saúdo a todos os presentes, a pessoa, nossa presidente, apenas para externar aqui meu posicionamento, no sentido de que o judiciário ele não pode fazer as vezes das partes, né? Porque o processo ele tem que seguir em frente. Essa é a marcha processual, que ele vai em frente e dê uma sentença. Então, o ideal seria que, se a própria resolução prevê... O juiz Diego, que participa de forma remota, pede a palavra. É um homem de pele parda, cabelo e barba no mesmo tom escuro, veste terno e está em um escritório particular. Se o juiz ele fizesse isso, depois do processo já todo concluído, já com o parecer do órgão técnico e a opinião do órgão técnico, devido ao Ministério Público, o Judiciário abrir essa oportunidade e depois desconsiderar esses documentos que foram juntados. Então, o ideal seria que não houvesse essa nova intimação, depois de já feito toda essa questão, né, do parecer do órgão técnico e do Ministério Público. Então, assim, mas como nesse caso houve essa oportunidade, essa nova oportunidade, foi juntados novos documentos, eu vou seguir o voto da relatora, mas entendendo que não, depois de já feita todo esse já pronto o processo para a decisão, para o voto, não seja dada a nova oportunidade. Desembargadora Tânia. Presidente, a emenda é uma oportunidade. A desembargadora assim, Tânia, garantida no negra de Código de pele Processo parda, Civil. cabelo preto, Quando liso em altura do temos ombro, alguma veste irregularidade, óculos, né, ao fundo de sua na- imagem, em destaque a bandeira do na Brasil. peça inicial de qualquer ação civil, né? O objetivo aqui, como disse a doutora Joana, é verificar o que foi efetivamente gasto e de que forma. Nós estamos num procedimento gracioso, onde não tem nenhuma contenda a ser. Então, eu discordo do colega quando ele diz que o judiciário não pode fazer as vezes da parte. Mas o judiciário precisa garantir o equilíbrio da justiça. Então, é fato que, em algumas situações, os candidatos menores, eles não têm essa assistência, não têm condições, não têm a própria assistência, e muitas vezes, partindo de uma orientação nossa aqui, que, por certo, vai até de forma informal, chega a eles de forma informal, eles tomam algumas providências. Então, eu comungo do entendimento da doutora Joana e já adianto meu voto com a relatora. Doutor Francisco. Presidente,
Inclusive, essa questão, nós já tivemos uma situação... O doutor Francisco é um senhor de pele branca, cabelo em tons ruivos grisalhos, veste toga e usa óculos. Foi juntado o documento e nós acatamos essa, entendeu? O documento juntado na fase dos embargos declaratórios e foi dado procedência. Então, enquanto fala, olha atentamente o documento à sua frente. O entendimento aí, que a jurisprudencial, enquanto não cessado, enquanto estiver, ou seja, enquanto estiver na nossa primeira instância, na nossa via aqui ordinária, eu acho que é admissível e cabível. Agora, após julgamento, recurso ainda para Tribunal Superior, aí eu acho que não é mais viável não, porque a prestação de conta a gente tem que ver que é uma oportunidade que a Justiça Eleitoral dá para que o candidato apresente sua prestação acima de conta, da mesa, mesmo taças já com tendo água passado aquela fase, no caso aqui em tela, que houve a manifestação do setor técnico, a manifestação do Ministério Público, de modo que a parte, antes do julgamento, ou seja, apresentou nova documentação, a qual justamente levou ao entendimento do setor técnico que realmente aqueles documentos eram superáveis para suprir todas aquelas falhas qual não havia sido sanada naquele momento. Então, eu quero já também antecipar meu voto acompanhando a relatora, presidente. Doutora Taliba. Essa questão, primeiramente, bom dia a todos. Essa questão, esse plenário... Ele é o último sentado à extremidade esquerda. O doutor Ataliba é um homem de pele branca, cabelo curto e levemente grisalho, veste toga e um óculos. Corregedora explanou aqui, de fato... Por trás dos juízes e desembargadores à mesa, algumas pessoas da equipe técnica e assessores sentam-se também à frente de alguns computadores. Dessa prestação de contas, o que busca esse tribunal é uma análise formal do que de números. E muitas vezes o candidato ele não tem aquela estrutura. E eu, em inúmeros processos de minha relatoria, eu devolvi para a equipe técnica e às vezes até para o Ministério Público a nova manifestação, em razão de documentos novos juntados de forma extemporânea que a parte não tinha acesso por uma questão ou outra. E eu já antecipo meu voto, acompanho a relatora, acho que a posição dela, nesse caso, é perfeita, acompanho o entendimento da doutora Tânia, do doutor Francisco, e eu não vejo óbice nenhum, já que o que busca esse tribunal é a análise do aspecto formal com relação à prestação de contas. E punir alguém sem oportunizar sem a análise disso em razão de uma impossibilidade material e da busca daquele documento, já que a gente tem que buscar aqui, como sempre, esse plenário, em diversas oportunidades, a gente tem que buscar o espírito da justiça, do que a gente vai entregar ao jurisdicionado. Então, antecipo meu voto e acompanho a relatora. Bem, eu tenho meu entendimento pessoal que coincide literalmente com o que foi dito aqui pelo doutor Diego Carmo. Se existe um rito, se existe uma prescrição legal a ser seguida, ao centro da ela mesa. deve ser seguida. Nesse sentido, eu entendo como ele que não deveria haver, por parte de nós, magistrados, a nova abertura de oportunidades, uma vez que o rito foi esgotado com o parecer técnico e a manifestação do Ministério Público. É como dizer, eu já sei que serei condenado, eu já sei que terei, talvez, dependendo do caso, devolver dinheiro ao erário, então eu tenho uma segunda chance de corrigir isso quando a lei não prevê esse rito. Então, eu acredito que o equívoco esteja em darmos essa nova oportunidade quando o rito já se extinguiu, quando já deveria haver o julgamento com o parecer técnico e o parecer ministerial. Outro dia nós estávamos num debate no Tribunal de Justiça e foi enfatizado naquela ocasião, pelos magistrados que lá estavam, que o regimento interno deveria ser seguido. E ali o que se discute é, se nós seguirmos o regimento interno, nós não erraremos. Se nós seguirmos a lei, nós não erraremos.
principalmente no que diz respeito à norma processual. Nós vemos aqui neste plenário, e aqui aproveitando a presença do doutor Henrique, da doutora Dzanete, doutora, bom dia, que quantas questões de ordem são trazidas por vossas excelências aqui nessa tribuna, por ocasião dos julgamentos de mérito, trazendo reminiscências a fatos anteriores a fases processuais dos processos. Deixamos de observar X coisa, tal coisa não houve intimação, ou fulano não compôs a lide, não foi citado. São fases processuais que eventualmente deveriam ter sido observadas, e porque não o foram, vem então numa questão de ordem, num pedido preliminar de julgamento de recursos ou na própria fase de alegações finais, trazidas até às vezes como um cerceamento de defesa, uma decadência, enfim. Isso tudo poderia ser evitado se nós seguíssemos a norma processual. Eu tenho um professor muito saudoso, porque ele é vivo, que foi muito querido na época da faculdade e também depois, que ele dizia: o procedimento é um trem, é um vagão, o processo é um trem, o processo é um trem, e o procedimento é o trilho. Se você colocar o trem nos trilhos, ele não descarrilha, ele não vai perder tempo saindo para os caminhos dos lados, né? Ele vai seguir a viagem parando em todas as estações que tem que parar, não vai deixar de entrar ninguém, não vai descer ninguém antes da hora, e ele vai chegar ao final da estação no tempo e no prazo certo. Eu sempre segui essa máxima que o professor ensinava para a gente nas aulas de processo civil, procuro até hoje seguir isso, porque é o caminho seguro para a gente. É um caminho seguro. Toda vez que a gente inventa processo, a gente vê que o processo dá problema, que o processo acaba se desvirtuando. Então, eu consigno aqui o meu entendimento pessoal, doutor Diego, que nós não deveríamos dar essa oportunidade porque não está prevista no rito, e acaba descarrilhando, como acontece hoje com essa discussão. Uma vez que foi dada a oportunidade pelo magistrado para que fosse emendada aquela pressão de contas, o que fazer com isso? A parte colheu a oportunidade e ela veio com a emenda. E essa emenda possibilitou que a assessoria técnica substituísse aquele parecer por outro. Então, nós podemos ignorar, já que nós superamos, então, tacitamente a preclusão no processo, uma vez que o juiz deu essa nova oportunidade. Ele, então, disse, em outros termos, não estava precluso, você tem uma nova oportunidade e aproveite-a. Então, apesar de eu estar concordando que deveria ser desaprovada, doutor Alisson, eu estou ressalvando meu posicionamento pessoal em relação a isso, porque eu entendo que não deveria ter tido essa nova oportunidade, porque a lei fala textualmente em preclusão, ponto. Contudo, uma vez que foi dada essa nova oportunidade para a parte, e vem um novo parecer técnico dizendo que estariam supridas aquelas deficiências, eu também entendo que devemos aprovar com ressalvas, mesmo ressalvando o meu posicionamento pessoal. Mas ainda não colhi todos os votos, apesar de alguns já terem se manifestado. Senhora presidente, eu ouvi na fala... A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Claro. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. Na justiça eleitoral, a gente vê que o processo em si e os procedimentos, ele é cheio de lacunas que nos obrigam a ir um pouco além, quando o objetivo perseguido é a justiça. Então, numa prestação de contas, o parecer técnico vem depois, e nós, magistrados, sem ele, não temos como emitir uma opinião de que houve uma falta de apresentação, de que houve um documento. Então, em que momento, né, realmente o magistrado pode verificar? Eu continuo
preservando o que consta lá no processo civil, Acima que da me mesa, parece que é a algumas taças com água e alguns equipamentos técnicos como microfones e computadores. No exemplo que Vossa Excelência apresentou do ilustre mestre, que teve a oportunidade. Tudo na vida tem variantes, né? Eu vou sair do trem, mas esse trem também pode quebrar a roda, encontrar uma pedra no caminho, e essa pedra, né, fazer ele obrigar o trem a paralisar. Né? Eu me lembrando que agora eu resolvi andar de patins, né? Tudo que me atrapalha é uma pedra. Eu estou muito bem. Uma pedra. Com os outros participantes ao seu lado. Então, são variantes, né, que uma pedra pode te atrapalhar. Se a viagem fosse de ônibus, o pneu podia furar. E da feita que você para arrumar, algumas coisas estão acontecendo, podem acontecer e devem ser consideradas. Né? Você está numa estrada, eu vou para a minha vida de novo, venho muito bem, no ritmo perfeito. Oba, vamos chegar cedo. Um pouco no meu caminho. Pá, acabou meu carro, me fez parar, fui buscar ajuda. Então, assim, as regras, né? Elas precisam ser interpretadas a partir do seu espírito. Nós temos aqui, de fato, um procedimento célere, que é pão, pão, queijo, queijo, vai, acabou. Mas nem sempre dá certo. Agora, recente no interior, encontrei a dona Valdirene. Eu não sei se eu julguei, até ia ver com uma mulher que esteve envolvida no processo eleitoral. E a coitada está sem receber o vale dela lá, alimentação, sei lá, o que um bolso desse da vida, ao seu lado. Porque ela não está em dia com a justiça eleitoral. E, naquela ocasião, eu presente, tive a curiosidade. Mas o que foi? A senhora não votou, tal, não sei o quê? Aí vejo lá no computador, pendência, né, numa prestação de conta. Então, tudo parece, assim, convergir para um mundo miserável, né? Salve-se quem puder, eu tiro proveito da desgraça alheia, do interesse de um e de outro. É a lei matando a própria lei, os interesses. É uma lei casuísta, que a gente vai, na medida que a gente simpatiza ou não simpatiza, a gente vai e aplica os rigores da lei, quando a gente deveria aplicar o espírito da lei. Então, eu faço mais essa manifestação para que a gente tenha outros vetores a considerar na nossa reflexão, e não essa questão de eu estou vendo, eu particularmente, sou magistrada há 34 anos, eu fico incomodada demais quando eu vejo, né, percebo que eu vou assinar embaixo de uma injustiça. Então, acho que antes é dever tomar providência do que deixar realmente o trem passar por cima de tudo, chegar no final da viagem deixando algumas vítimas que estavam exatamente sob o trilho pelo qual ele passou, né, voando. Então, eu acho que mais uma vez, né, eu entendo, né, a necessidade de observar a lei, mas essa lei precisa ser observada no seu espírito, porque na literalidade ela pode causar muitos prejuízos. Então, gostaria então que a Corte analisasse que nem todas as prestações de contas que é apontada a desaprovação têm sido oportunizadas em emenda. Sentada ao centro da mesa. É isso que é importante que a gente defina. Será padrão daqui para frente, nas prestações de contas em que se aponte ressalva, que se aponte uma desaprovação, os magistrados eleitorais darão essa oportunidade de emenda? Participantes ao seu lado. A questão aqui é essa, porque se nós pensarmos no exemplo que a desembargadora Tânia deu, a dona Valdirene foi julgada de uma forma, e provavelmente a magistrada, naquele caso da dona Valdirene, não deu oportunidade de emenda. Eu não conheço o processo. Em outros casos, alguns magistrados estão dando oportunidade de emenda. E aí, então, a pessoa pode vir e tentar consertar o defeito daquele processo.
Aí eu digo, se nós deixarmos por conta de cada um, nós vamos continuar com essa discussão. Vai ficar a critério de cada julgador dar essa nova oportunidade de emenda, ou nós vamos passar a ter como isso um padrão, uma nova fase processual aqui na Corte. Pois não, doutor Alisson. Nesse caso aqui o doutor Alisson é um homem negro de não pele foi dada a parda, oportunidade de manifestação. A parte vem está sentado ao lado esquerdo da desembargadora. E a relatora determina que seja reanalisada pela Comissão de Análise de Contas. Então, o que eu tenho visto é que não há uma oportunização por parte do relator, mas sim uma juntada voluntária de documentação e novo envio para a Comissão de Análise de Contas. Esse, pelo menos, é o que eu tenho visto nos processos, né? Mas essa é uma situação importante que precisa ser esclarecida também. É nesse sentido que eu digo. Uma vez que o magistrado recebe documentação e envia para a comissão técnica, ele está dizendo, em outras palavras, que acolheu a emenda, ok? Ainda que tacitamente o magistrado está acolhendo essa documentação para uma nova análise. E me preocupa, no caso de pessoas não esclarecidas, como trouxe a doutora Joana, que não trazem uma nova documentação visual com os e outros pronto, participantes ela ao seu tem lado. tão pouco conhecimento, como trouxe aqui a relatora, que ela sequer acompanha o processo e vai vir a descobrir isso muito depois, com a consequência. Então, nós teremos 2 pesos e 2 medidas. Ao fundo da mesa Quem principal, vier com um grande quadro nova branco. Documentação vai ter uma nova oportunidade. Quem não vier com documentação não terá uma nova oportunidade. E daí, quando eu digo que nós saímos do trilho, porque se a gente não coloca o trilho no trem, aí... Comenta presidente da sessão, trem no trilho, sentada ao centro da aí mesa. dá problema. Ainda que a pedra possa ser uma preclusão, ainda que a pedra possa ser uma decadência, ainda que a pedra possa ser uma questão de ordem, elas vão existir, pedras no caminho vão existir, sim. Pregos, porcos no caminho, pode dar o nome que quiser trazendo isso para a lide jurídica, mas se nós enfrentarmos o processo, conforme ele está escrito, nós evitamos muito as pedras, os porcos e os pneus furados. Aliás, né, não seria o caso aqui. Mas o que eu fico preocupada neste julgamento é definir o precedente. Nós temos julgamentos conflitantes aqui no tribunal, contraditórios. Isso causa insegurança jurídica. Se nós vamos deixar a questão por conta das partes, veio parecer por desaprovação, por exemplo, como era o caso, e a parte não se manifesta e fica por isso mesmo, nós vamos julgar desaprovadas, ponto. Ao seu lado. Outro, que tem um acompanhamento mais técnico, que tem uma assessoria melhor, vai vir com base nos nossos julgamentos e vai emendar. Nós não vamos estar fazendo a justiça 100%. Então, se uma vez a Corte decidir, é claro que nós estaremos obrigados... A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Procedimento. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. Quando a gente tem consciência que nem todos têm o mesmo nível de assistência, ou o mesmo nível de conhecimento que permite fazer uma prestação de contas sem nenhuma falha, né? Então, em algumas gestões minhas anteriores, eu preparei bonecas e fui ter encontro com partidos, com candidatos, enfim, apresentando um modelo de prestação de conta, o que pode ser observado, o que deve ser observado. Então, eu creio que, sendo um procedimento não contencioso, nós podemos prevenir esse tipo de erro, esclarecendo, né? Observar o caráter pedagógico da nossa função também, enquanto tribunal e julgadores. Nós podemos, nós já sabemos. Então, assim, eu realmente penso que, como vi agora a dona Valdirene lá, e até estou lembrando agora o pessoal ali para ver de fato qual é a situação dela. Os outros participantes ao seu lado. A pessoa está ali, parada, sem receber o benefício dela, não sei quantos meses, por uma questão, né,
que uma vez orientada por nós, melhor orientada por nós, ela podia ter ultrapassado. Então, acho que a questão aqui é muito de justiça, né? E pouco de rigor no procedimento, porque ele é um procedimento com uma lacuna enorme. E a oportunidade que eu, enquanto magistrado, tenho para verificar eventual falha no pedido, na documentação, é após a análise técnica. Então, acho que o tribunal, nesse caso, uma vez estabelecido o precedente, precisa respeitar ou justificar o porquê não. Enquanto fala, mesmo em se tratando de um caso em que a parte, antes do julgamento, espontaneamente percebeu, o orientado, sei lá, veio e trouxe o que estava pendente. Então, aqui, a gente tem que ir um pouco além, como eu disse, da letra e buscar o espírito. Do contrário, né, os fantasmas vão conosco para a cama. Eu, particularmente, morro de medo desses fantasmas, porque um fantasma, ele fica na minha cabeça. Meu Deus, por que eu não fiz assim? Por que foi assado? Nossa, tinha isso. Ah, tá, então. E aí a dona Valdirene vai falar com o vizinho dela que pretende candidatar, corre que é cilada, Bino. E aí continuam os mesmos de sempre, porque a dona Valdirene tem uma péssima experiência com a justiça eleitoral, porque bloqueou o benefício dela. Cabelo liso e preto, veste toga. Senta na extremidade direita da mesa. Na verdade, quem a prejudicou não foi a Justiça Eleitoral, doutora Joana. Não, lato senso, né, doutora? Né? Enfim, eu preciso conduzir essa votação para a gente deliberar sobre uma congruência. Então, me parece que no mérito todos concordam. Presidente, eu estava olhando aqui os precedentes aqui de alguns tribunais regionais eleitorais, e é tudo nesse sentido aqui. O doutor Francisco é um senhor de pele branca, cabelo em tons fluidos grisalhos, veste toga e usa óculos. Enquanto fala, olha atentamente o documento à sua frente. Jurisdição ordinária ainda não exaurida. Possibilidade de análise dos novos documentos, remanescência de falha desprovida de maior gravidade, recurso conhecido e provido, contra aprovadas com ressalva. E assim de Mato Grosso do Sul. Então, o Rio DRE é do Rio Grande do Norte, então os precedentes aqui é justamente nesse sentido. Sim. Enquanto não exaurida a primeira instância, inclusive até uma questão do embargos aqui, que nós tivemos uma situação idêntica aqui também. Entendeu? Então, na verdade, o que está havendo em geral é afastamento da preclusão. Que quando houver a possibilidade, entendeu? Principalmente na justiça eleitoral, sempre manter essa linha, do candidato tiver a oportunidade de ir, porque eu já advoguei na área eleitoral e eu sei como é que é. Às vezes, naquele primeiro momento, o candidato, o contador não consegue juntar toda a documentação para o candidato e a gente sabe essas dificuldades. E é difícil muitas das vezes. Existem aqueles que os coordenadores, e eles se preocupam primeiro com as prestações de conta dos que foram eleitos, de prefeito, ficando isso para, entendeu? E fica as situações. Depois é que realmente tenta reorganizar toda essa documentação e eu vivenciei isso é a prática do dia a dia. Então, por isso que, com relação ao meu posicionamento, sempre manteve justamente nesse sentido, que enquanto não houver, entendeu, até na fase de embargos, ainda é admissível a questão da juntada de documentos novos. Então, doutora Joana, se me permite uma sugestão na sua ementa, que fique claro que a Corte deliberou que, uma vez juntado documentos extemporâneos, antes, né, do julgamento, fica afastada a preclusão, se todos concordarem com essa sugestão. Alguma divergência? Não? Então, eu já conheço o voto, me falta conhecer o voto, salvo engano, do doutor Renato. O doutor Renato pede a palavra. Dia, é um homem de pele parda, cabelo curto escuro, veste toga. Eu observo que, de fato, o processo hoje ele tem que ser observado pela lente da Constituição Federal e, portanto, com primazia por uma função social do processo. E, assim sendo, eu efetivamente acompanho faz contato visual com os outros participantes ao seu lado. Então, eu anuncio o resultado. A unanimidade, a Corte Eleitoral
aprovou com ressalvas as contas, afastando a preclusão em dissonância com o Ministério Público Eleitoral. Capricha na emenda, doutora Joana, para ficar claro o que nós deliberamos aqui. Posso fazer posteriormente? Comenta a relatora. Claro, doutora. Porque eu vou prestar bastante atenção no que eu vou escrever. Então, compartilho com vocês até o final da semana aí a emenda, tá bom? Tá bom. Bom, não há outros processos na pauta e nos assuntos administrativos. Eu gostaria de comenta a presidente da sessão, se me é permitido sentada ao aqui centro da mesa. Fazer campanha, né? Que nós a desembargadora Elaine é uma senhora de pele roraimense, branca, no caso loiro, o TRE de Roraima, veste toga e ele usa está óculos. concorrendo, está sentada ao centro da mesa semicircular. numa das categorias de inovação eleitoral. Aqueles que fazem parte aqui do nosso Zap já têm conhecimento, já está sendo faz menção ao conteúdo que segura em suas mãos. E eu faço questão de falar isso agora porque o meu alcance é maior. Nessa fala eu alcanço as zonas eleitorais, alcanço os juízes eleitorais que não compartilham o espaço físico aqui do TRE, que nós fomos selecionados no prêmio de inovação eleitoral com o nosso projeto, que tem tudo a ver com o que julgamos hoje, que é o projeto de pós-graduação em financiamento de campanha e prestação de contas anuais e eleitorais. Que bom que a discussão foi hoje e que tem a ver com exatamente esse assunto. Nós elaboramos essa especialização, o mérito não é meu, o mérito é da nossa coordenadora da escola, Ana Paula Joaquim, uma excelente profissional e que tem dado tudo dela para que a escola eleitoral realmente seja muito dinâmica e que ofereça cursos, eventos, palestras para magistrados, servidores e o público. E nessa categoria de valorização profissional, esse tema foi selecionado. Esse curso de especialização é o primeiro do país, é o primeiro curso que forma especialistas em prestação de contas e financiamento de campanhas. E ele não alcança somente os servidores e magistrados da nossa casa, ele também foi ofertado para público externo. Então, nessa próxima eleição, nós já contaremos com pessoas qualificadas no corpo profissional, são professores especialistas do TSE e de outros tribunais do país neste assunto. Enquanto fala, tenho certeza faz contato que visual com nós os outros temos participantes um ao corpo seu lado. que será usado nessa próxima campanha desses alunos que estarão se formando agora em junho, salvo engano, finaliza em maio e junho esse curso, para exatamente já serem aproveitados na análise das contas que serão apresentadas nessa campanha. E, com isso, também a gente possibilita que o mercado de trabalho desses alunos externos seja melhor. Ele vai poder se apresentar para partidos e candidatos como um especialista em prestação de contas e financiador de campanhas, né? Então, é um projeto muito bonito. Eu gostaria muito que os senhores prestigiassem aqueles que são servidores e magistrados eleitorais, pudessem votar nesse projeto. O TRE, por ter uma equipe pequena de servidores e magistrados, não teria muita chance em relação a tribunais maiores, mas se nós fizermos, cada um de nós, uma campanha pedindo voto para outros tribunais, a gente pode se consagrar. É uma novidade, realmente. Enquanto fala, e eu estou muito orgulhosa dessa equipe que está à frente da escola e todos aqueles que acreditaram no programa e estão agora terminando esse programa. Nós temos aqui na plateia uma das alunas que eu conheço, que é a Juliana, que está fazendo esse curso, e tenho certeza que ela pode dar um testemunho que foi muito puxado, né, Juliana?
eventualmente conversava com ela nos corredores aqui do tribunal e ela dizia: desembargadora, meu Deus do céu e tal, é muita coisa. E agora já está preparando a dissertação, enquanto já finalizando, faz né? Contato Muito visual orgulho. com os outros participantes Eu quero muito ao seu estar lado. presente na titulação deles. E fica então esse meu recado e esse meu pedido para que a gente se engaje pedindo votos para quem vocês conheçam nos seus grupos de outros tribunais. Está franqueada a palavra. Não havendo quem queira se pronunciar, eu encerro esta sessão, convocando a todos para o dia 22 de abril, no formato virtual do PJE, a partir das 10 horas. Sessão Obrigada. de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.